Então, hoje, o subsistema social mais importante é certamente a economia e, em segundo lugar, por exemplo, os meios de comunicação social, a esfera militar, quer dizer, assim, os diferentes subsistemas. Mas perguntar sobre a ética da política é perguntar sobre os critérios desses diversos subsistemas sociais. E o direito que deve reger a vida coletiva deve ser entendido como a efetivação daqueles direitos fundamentais que emergem da própria constituição da pessoa humana. O direito positivo, portanto, não é a última palavra. Os direitos pré-positivos, que os antigos chamaram de direitos naturais, porque provinham da própria natureza do ser humano, daquilo que ele é como ser humano, daquelas que são decorrências da dignidade própria que ele tem como ser livre, esses direitos servem de critérios para a gente avaliar as instituições, suas regras e aquilo que elas fazem na vida humana. Então, a primeira tarefa da política, a gente poderia dizer, resumidamente, é a criação de um Estado estável, o que só é possível onde os direitos dos cidadãos são garantidos. Então, isso significa dizer que todas as instituições da vida coletiva só se justificam eticamente quando estão a serviço da efetivação dos direitos, que significa efetivação da liberdade. Então, nesse contexto, tem um peso muito especial aquilo que na modernidade, aliás, agora, nos últimos tempos, tem sido chamado de direitos sociais, como, por exemplo, o aumento da expectativa da vida, a diminuição das taxas de mortalidade infantil, a superação da pobreza absoluta, que é eticamente insustentável sob todos os aspectos, a promoção do crescimento com distribuição de renda, etc. Tal processo, em nossos contextos históricos, se realizam através da industrialização, da ciência e da técnica, etc. A proteção e efetivação dos direitos significa que os seres humanos começam a se relacionar entre si a partir de critérios éticos, né? Ou seja, a partir a sociedade se vai transformando, quando existe ética nesse sentido, em uma associação de seres livres e iguais. E a virtude fundamental de uma ética da política é aquilo que os gregos chamaram de justiça, que pode ser entendida em dois níveis. A justiça distributiva, em primeiro lugar, que diz respeito à distribuição dos bens e à problemática da desigualdade. Esse é o problema ético fundamental do ponto de vista da ética da política. Então, é pena que nós discussamos tanto sobre corrupção e não discussamos sobre a desigualdade. O Brasil é um dos países de campeonato mundial de desigualdade. E é uma coisa que é considerada quase que normal, é natural. É assim que Deus fez as coisas, né? Então, segundo lugar, a justiça participativa, que se refere ao exercício do poder e à igualdade do poder que pertence a todos. Todos os mecanismos de superação de uma pura democracia representativa, que hoje estão em discussão, são fundamentais, porque tem a ver com a justiça participativa. Portanto, concluindo, a questão fundamental em toda essa discussão de ética política não é simplesmente da ética na política, no sentido da presença de cidadãos individualmente virtuosos na ação política. Não estou, pelo amor de Deus, me entendo bem, dizendo que isso não é importante e que pode ser corrupto à vontade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a questão fundamental é da ética da política, que se concretiza, acima de tudo, pela criação de instituições e relação de ações que efetivam direitos. Então, nessa perspectiva,
se manifesta que a igualdade básica dos seres humanos é, antes de tudo, uma igualdade de direitos. Portanto, que não é um fato, mas é o resultado de uma conquista. Nós lutamos para que direitos se efetivem na vida humana. E que acontece através das instituições. São as instituições que marcam a vida humana que podem realizar ou não esses direitos. Então, qual é a crítica fundamental que nesse contexto de reflexão deveria ser feita? Claro que vale a pena que a gente continue criticando os vícios privados dos dirigentes e dos cidadãos do nosso país. Isso é muito importante. Mas a crítica não pode parar aí. Ela tem que chegar àquilo que a gente deveria chamar de deficiências institucionais. São os furos, os buracos das instituições básicas da sociedade que criam injustiça, que criam desigualdade, que criam não acesso aos bens. Então, nossa sociedade vive praticamente sem muita sensibilidade para isso. Por quê? Porque uma das ideologias fundamentais do mundo contemporâneo é a ideologia do individualismo radical. Eu, meus interesses, minhas aspirações. Os outros que se virem. Eu não tenho nada a ver com os outros. A minha vida é a busca de realização. Se eu estou bem, está tudo bem. O mundo está ótimo. Então, isso significa que nós criamos uma sociedade que é um paradoxo. Nunca na história da humanidade, para aumentar a perspectiva do Lula, jamais na história da humanidade se declarou tanto direito. E jamais também foi tão difícil efetivar direitos na vida humana. Quer dizer, nós vivemos um paradoxo. Cada vez mais nós proclamamos direitos, descobrimos novos direitos, porque ela é uma coisa muito boa, mas também cada vez menos somos capazes de transformar esses direitos em algo efetivo na vida humana. Quer dizer, nós elaboramos listas de direitos cada vez novas e, ao mesmo tempo, somos incapazes de transcender o plano da proclamação e efetivar esses direitos a partir de instituições universalistas e práticas sociais que efetivem direitos. Muito obrigado. É bom, mas não mais de 3, porque a minha computação aqui já está bastante deteriorada, então eu não sou capaz de me lembrar, muitas vezes, mas tudo bem. Olha, Ética, professor, é sempre um prazer ouvi-lo e eu estou querendo saber como é que o senhor, com o cabedal de conhecimento que o senhor tem, tanto intelectual quanto espiritual, o senhor está conseguindo conviver neste mundo contemporâneo, principalmente aqui na nossa cidade, onde ética tornou-se uma palavra quase inexistente. Qual a orientação que o senhor podia nos falar acerca disso? Professor Manfredo, as categorias ética e poder, que é uma faceta da política, afinal de contas, elas são conciliáveis? Porque o que a gente percebe é o seguinte, que onde existe poder, onde há possibilidade de imposição de determinação, a gente vê a votação do Código Florestal, que é uma vergonha que se chama florestal, é uma contradição em termos.
legislado supostamente, aliás, supostamente não, pelos representantes que nós colocamos lá, se organizarem em função desses interesses outros que o senhor disse, e que é uma complicação, mantém governabilidade, não mantém, é melhor, não é melhor para o país. E aí um grupo diz, eu detenho a ética, a Marina diz que saiu fora disso porque não podia conviver. E o que a gente vê no mundo, desde que o mundo, é que onde existe estrutura de poder, dos gregos, dos fenícios, dos egípcios, na Idade Antiga e Média, existe essa tentativa de justificação de situações completamente aéticas. Afinal de contas, a ética é uma tentativa de reflexão para barrar isso de alguma forma, para a gente poder aqui se rebelar, ou a gente vai lutar contra o fato consumado até o final dos tempos? Não, assim, pede para ser objetivo, eu sei que eu sou uma pessoa muito abstrata, e até a questão que eu trago também é de muita abstração, mas a minha questão é bem simples, porque assim, eu vejo todo mundo falar na questão da ética, mas quando o senhor, eu tenho um livro do Michel Foucault, né, que é As Estruturas do Poder, uma coisa assim, um livro amarelo, que ela fala justamente disso que ela estava colocando, né, que as estruturas do poder é que são carcomidas. E uma coisa que eu me preocupo muito, a minha questão é que tem um grupo aqui em Fortaleza, o Crítica Radical, que eu sempre falo muito deles, porque eu tenho uma revolta muito grande com eles, né, porque eles falam que os partidos políticos, nenhum partido político dá sustentação ética, no caso, né? E quando o senhor fala da questão desse partido pirata, que o senhor falou da Alemanha, eu queria que o senhor detalhasse melhor como seria esse partido pirata, porque esse grupo Crítica Radical fala muito da uma tal de emancipação humana. Será que essa emancipação humana seria uma coisa mais carcomida, mais destruidora do poder, porque para muitos é uma coisa bem anárquica, o que a Rosa e a Maria Luísa pregam, porque a Maria Luísa foi prefeita, a Rosa foi vereadora, e muita gente diz que o que elas pregam é uma espécie de anarquia. Afinal, a emancipação humana é uma anarquia ou seria a salvação da pátria?